Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Bom dia! Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Propósito de Vida. Eu tenho certeza que hoje a sua vida será abençoada. Temos uma programação muito especial. Para abertura, uma palavra com o tema Soldados de Gideão. Você vai entender as características de todos os grupos que participam em nossas igrejas e vai se identificar, verificando tudo que você precisa mudar para que você seja abençoado. Na sequência, uma entrevista com a pastora Eliana e uma pedagoga e missionária lá do Paraná, com um tema muito interessante, educação cristã. Vai abençoar seus filhos, os casais, a família de maneira geral. E no final, os nossos louvores e toda a nossa programação da igreja. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou dos joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente vá cada um ao seu lugar. Este é um texto que realmente fala muito aos nossos corações. Só para a gente contextualizar, Gideão vivia numa época muito difícil para o povo de Israel. Era um momento que o povo plantava, colhia, mas não desfrutava. Era um momento que ele engordava os seus gados, mas não desfrutava. Havia uma tribo nômade, de nome Midianitas, que eram como gafanhotos. O próprio capítulo de número 6 de Juízes descreve que o povo vivia um momento de grande aflição, um momento de grande dificuldade, levando a uma crise tão intensa que o povo de Israel foi obrigado a morar em cavernas para proteger os seus alimentos. Às vezes isso acontece conosco. Às vezes plantamos, às vezes colhemos, na hora de desfrutar da bênção,
vem algo que acontece que não está previsto na nossa programação e acaba com todo aquele projeto. Israel vivia isso por aproximadamente 7 anos. A Bíblia diz que então o povo, naquela crise, naquela dificuldade, clamou ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor envia um anjo a falar com um homem chamado Gideão, que estava malhando o trigo. E a Bíblia diz então que Gideão questiona ao Senhor, dizendo: Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, e a minha família também é a menor em Israel. Como poderei fazer isso? Na verdade, Gideão estava preso a tradições. Mas o Senhor, através do seu anjo, continua falando com Gideão. E aí então Gideão, aqui a partir do verso de número 36 que nós lemos, ele resolve então pedir um sinal ao Senhor. Às vezes o crente é assim, né? Ele quer um sinal. Pediu um sinal ao Senhor. Falou: Senhor, é o seguinte, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está dizendo, mas eu quero um teste, eu quero um sinal. Nesta noite, colocou um velo de lã sobre a terra, sobre a eira. E a Bíblia diz que ele, então, faz uma pergunta ao Senhor. Se, na manhã seguinte, só houver orvalho na lã e toda a terra estiver seca, eu sei que o Senhor estará comigo. A Bíblia diz que no dia seguinte, ele vai até esse velo de lã e espreme uma taça cheia de água. E a terra estava seca. Ele então faz uma segunda pergunta ao Senhor e diz: Senhor, não se ire comigo, não fiques bravo comigo, mas eu vou pedir um segundo sinal. Agora eu quero o inverso. Eu sou o velo, mas eu quero que no dia seguinte o velo esteja seco e toda a terra esteja molhada. Então, o Senhor assim o fez. No dia seguinte, o velo estava seco e toda a terra estava encharcada. Na verdade, Gideão estava querendo, por uma analogia, confirmar com o Senhor. Ele estava dizendo: Senhor, eu vou com o exército enfrentar os midianitas. No entanto, se este exército não estiver contigo, não estiver em comunhão contigo, eu quero ter a certeza que eu estarei encharcado da sua graça. Mas, Senhor, se ainda assim eu falhar, se eu estiver seco da sua presença, eu quero ter a certeza que o seu povo vencerá essa batalha. E então ele faz pede o segundo sinal. Eu quero ter a certeza que, ainda que eu esteja seco, todo o resto do exército esteja encharcado da sua graça. E o Senhor então o fez. E ele recruta 32.000 homens para enfrentar um exército que a Bíblia diz, no capítulo 8 de Juízes, a partir do verso de número 10, que só de homens que usavam da espada eram 135.000 homens. Fora arqueiros, fora os escudeiros, fora aqueles que lutavam de maneira diferente. Os historiadores confirmam que os midianitas, naquela época, eram aproximadamente 400.000 homens. Gideão recruta um exército de 32.000 e vai para enfrentar um exército de 400.000 homens. Mas eu queria aqui destacar que o problema de Gideão não era a quantidade, mas sim a qualidade. Gideão recruta 32.000 homens. E o Senhor então começa a conversar com Gideão a partir do capítulo de número 7, dizendo: muito povo há contigo, eu vou classificar esse povo. E ele separa esse povo em 3 grupos. E esses 3 grupos estão vivendo e trabalhando no meio da nossa igreja da modernidade. Existem 3 categorias e o Senhor pretende, nesta noite, através da sua palavra, corrigir alguns detalhes do povo, dos soldados de Gideão, com 32.000 homens. E aqui eu chamo a atenção para o primeiro grupo. Haviam 32.000. E o Senhor fala: Gideão, muito povo está contigo. Hoje você vai fazer um anúncio. Você vai dizer: os covardes
e os medrosos podem voltar para casa. Os covardes e medrosos podem voltar para casa. A Bíblia diz que quando ele faz esse anúncio, dos 32 mil, voltam 22 mil homens, restando apenas 10 mil. Eu quero te dizer, irmãos, aqui, sobre o grupo dos medrosos. O medroso é um tipo de soldado, é um tipo de pessoa que é um tanto quanto perigoso. Porque a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 20, verso de número 8, que o medroso, ele contamina os corações das demais pessoas. Né? Às vezes, nós vemos isso no nosso meio. Alguém chega para você e fala assim, eu tive um sonho com você, muito difícil, muita tempestade, raio, trovão, olha, estava difícil. Aí, a pessoa já começa a se derreter, a pessoa já começa a ficar um pouco recuada, porque o medroso, ele tem esta habilidade de derreter o coração dos demais. Então, o Senhor, já sabendo disso, pede a Gideão que retorne os medrosos. A Bíblia diz ainda, irmãos, em Apocalipse 21, verso de número 8, que os medrosos não entrarão no reino de Deus. Então, essa é uma advertência que nós temos que fazer para a igreja. Às vezes Deus tem feito promessas para você. Às vezes Deus tem feito muitas palavras de vitória para você. Mas, no entanto, você não consegue absorver, não consegue reconhecer a soberania de Deus. E eu quero te dizer que cada passo que você dá para trás, o inimigo nos avança um passo para frente. Eu quero então te dizer que a Bíblia diz, em Mateus 16, no verso 18, que a igreja vai atacar e as portas do inferno não prevalecerão contra mim e a sua vida. Eu quero te dizer, irmãos, ainda falando dos medrosos, que os espias, quando foram olhar a terra prometida, lá em Números, número 13, verso de número 25, 10 deles derreteram o coração do povo, dizendo, a terra é boa, ela emana leite e mel, mas existe gigante, os proprietários são gigantes. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, disseram, a terra é boa, emana leite e mel, e o Senhor a prometeu para nós. Eu quero te dizer, se você tem promessa do Senhor, creia, porque você é mais do que vencedor. E eu quero te dizer uma coisa, antes de Canaã, antes da terra prometida, antes da vitória, existe o deserto. Antes de você desfrutar das bênçãos que Ele mesmo tem prometido, existe o deserto que você tem que enfrentar. Mas eu quero te dizer, seja valente, seja forte, não desista por medo ou por alguma covardia. Existem algumas pessoas que dizem assim, vão orar e dizem para o inimigo, eu sou pó, eu sou vento que passa, eu sou nada. Eu quero te dizer, irmãos, que isso você diz para o Senhor. Eu sou pó, eu sou vento que passa, eu sou nada. Mas para o inimigo você diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Então o problema do medroso, irmãos, é um só. O medroso, ele supervaloriza o adversário e se desvaloriza. Ele põe muito valor ao problema, ele põe muito valor ao seu inimigo e se desvaloriza. E aí então voltam 22 mil homens. E vamos para o segundo grupo, que aqui nós chamamos está lá no verso de número 5, nós chamamos dos corajosos, porém despreparados. A Bíblia diz que então 32 mil ficaram 10 mil, e eles eram corajosos. E o Senhor mais uma vez fala com Gideão, Gideão, muito povo há contigo ainda, muito povo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, desça com eles para o riacho, deixa com eles para o riacho. E aquele que se abaixar como um cão para beber a água, ou se ficar de joelhos, esse você põe de lado, esse não serve, porque ele é corajoso, mas é despreparado,
ele não se organiza, ele não se protege. Se vier uma batalha, ele está vulnerável, ele está de costa. Quando o inimigo chegar e resolver atacar, ele está frágil. Então, ele é corajoso, porém, ele é vulnerável. No livro de Josué, capítulo de número 7, verso de número 2, a Bíblia diz que Josué envia um grupo de soldados para atacar uma cidade de nome Ai. E os seus conselheiros falaram, não precisa mandar o exército completo, manda só uma parte, a cidade é pequena. A Bíblia então registra que, porque ele não preparou, porque ele não mandou a medida certa, 36 homens do exército foram mortos. E os que não foram mortos saíram correndo, fugidos, porque ele não se preparou. Então eu quero te dizer, não basta ser corajoso, é necessário que você esteja preparado. Tudo que você for fazer na vida, na batalha espiritual, na sua batalha do dia a dia, faça bem feito. Se organize, faça com muito cuidado, faça com muita qualidade. Não basta ser corajoso. Porque a Bíblia diz, João 10:10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinca de ser inimigo. Ele veio com toda a sua intensidade. E a Bíblia diz ainda em João 8, de número 44, que ele é mentiroso. Se necessário for, ele se transforma num anjo de luz para confundir os escolhidos do Senhor. Muita gente acha que é como se fosse na Idade Média, que ele tem 2 chifres, um rabo com uma lança na ponta. Não, ele vem em sapatinho de algodão para enganar os escolhidos do Senhor. É da maneira que você menos imagina que ele se apresenta na sua vida. Eu quero te dizer que a Bíblia também registra que alguns homens nos deram bons exemplos de preparação. Um deles foi Davi. Quando foi enfrentar o Golias, eu sempre cito e gosto muito desse texto, quando ele foi enfrentar o Golias, ele levou 5 pedrinhas, mas ele já era um homem hábil, vivia treinando pedrada na cabeça do leão, treinando pedrada na cabeça do urso, já havia matado o urso-leão, mas ele levou 5. E no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, verso de número 26, eu pude entender. Golias era um gigante e tinha mais 4 irmãos gigantes como ele. Então, Davi estava preparado. Eu estou indo para enfrentar o Golias, mas se os 4 irmãos dele se meter a besta, vai cair os 4 também. Eu estou preparado. Né? Então ele era corajoso, mas estava preparado. Então, irmãos, eu quero te dizer que na guerra espiritual existe 2 extremos. Um é supervalorizar o adversário e se desvalorizar. Esse é o caso do medroso. Um segundo extremo é subestimar o adversário e se autovalorizar. Isso também é um perigo, né? Existem batalhas espirituais que você precisa orar muito, você precisa jejuar muito, você precisa buscar muito, porque senão você estará despreparado para essa luta. Eu vou para o terceiro grupo, irmãos. E agora, os que pegaram com a mão a água e ficaram com a outra mão na espada, que foram 300 homens, estes foram os homens que Gideão levou para a batalha. 400 mil midianitas, 400 mil, foram enfrentados por 300 homens de Gideão. Eu quero te dizer o seguinte, a igreja que será arrebatada, a igreja que será levada para o céu, é uma igreja de homens e mulheres corajosos, mas não somente corajosos, mas também preparados. Né? Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, que a Bíblia registra, lá no livro de Marcos, capítulo de número 3, verso de número 27, que antes de você roubar os bens, antes de você tomar do inimigo, do diabo que ele tem levado na sua vida, é necessário você amarrar o valente. Primeiro você precisa aprender a amarrá-lo. Então, eu quero te dizer, é necessário que você seja um corajoso, mas um corajoso vigilante. E o nosso Salomão nos ensina que nós devemos aprender com o coelho. Nós devemos aprender com o coelho. Para ser corajoso, um corajoso vigilante, nós temos que aprender com o coelho. E a ciência nos prova e a zoologia confirma que o coelho possui uma série de características. Mas
aqui para a nossa palavra, eu vou destacar 3 características. A primeira característica é que todo coelho faz a sua casa atrás da rocha. Todo coelho faz, o coelho silvestre faz a sua casa atrás da rocha. Ou seja, nós devemos aprender com o coelho. A nossa rocha é Jesus Cristo. Nós temos que fazer a nossa casa atrás da rocha que é Jesus Cristo. Eu me lembro na escola, quando havia 2 meninos que iam se desentender, sempre apresentavam um maior deles, maior do que eles, e dizia: se for bater nele, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Jesus Cristo faz assim conosco. Quando você o aceita, quando você o reconhece como seu único e suficiente Salvador, ele fala: antes de atacar o meu servo, você vai ter que passar por cima de mim primeiro. Eu quero te dizer, Jesus é a nossa rocha. Uma segunda característica, irmãos: todo coelho, ele dorme com os olhos entreabertos. Ele está atento às ciladas do inimigo. Às vezes, o inimigo, antes de semear a droga na sua casa, ele começa oferecendo um docinho. O inimigo, antes de semear um adultério, ele começa com uma conversa pela internet. Começa com um diálogo por telefone, pelo celular, uma mensagem. Ele, como já foi dito aqui, ele chega de mansinho. Mas o coelho nos ensina que temos que ficar com os olhos entreabertos. Ao mínimo sinal de adversidade, ao mínimo sinal de pecado, é necessário que você abra os seus olhos espirituais. É necessário que você abra os seus olhos para ter vitória na sua família, na sua casa. E uma terceira e última característica, irmãos, que o coelho nos ensina. Todo coelho dorme com uma das patas traseiras viradas para trás. Ao mínimo sinal de ameaça, ele está pronto para correr. Ao mínimo sinal de ameaça, ele está pronto para partir. É mais ou menos assim, né? Ele age ou reage a qualquer adversidade, ele está pronto, né? Já houve aquelas vezes que você teve um sonho e já caiu de joelhos orando: Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Me lembro aqui da analogia da rã cozida. Vocês já ouviram a rã cozida? Os cientistas pegaram uma panela com água fervendo e jogaram uma rã. Essa rã imediatamente pulou, porque a água estava fervendo. Então fizeram uma segunda experiência e colocaram a rã num recipiente com água fria. Ela até deu uma esticadinha nas perninhas, porque estava fresquinha a água. E depois colocaram um fogo embaixo. A água, então, de fria foi ficando morna, depois foi ficando um pouco mais quente. Daqui a pouco a água estava fervendo e a rã morreu cozida. Eu quero te dizer uma coisa: fique atento ao mínimo sinal de pecado, ao mínimo sinal de ameaça. Corra para a oração, busque ao Senhor, clame ao Senhor e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada: Deus é fiel. Ele te prometeu vitória. Para Ele não importa a quantidade, para Ele o que importa é a qualidade. Com 300 homens, Deus deu os midianitas nas mãos de Gideão e do seu exército. Amém? Você poderia glorificar a Deus por essa palavra? Bom dia, é um prazer estarmos aqui entrando em sua casa mais uma vez com o programa Propósito de Vida. Hoje estamos aqui com a pedagoga e a missionária Bia e ela vai tratar de um assunto muito interessante para todas as famílias: a educação cristã. Bia, fale um pouco deste novo projeto que está chegando em nossa igreja. Bom dia a todos, é um prazer estarmos aqui falando de um assunto muito interessante para todos nós. Eu quero primeiramente agradecer o convite que foi me feito pelo pastor presidente, pastor Rosival Molina, pela pastora Eliana Molina. É um prazer estar aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente, falando de um projeto novo, um projeto interessante para a sua família, um projeto que será abordado em temas multidisciplinares para você. Esse projeto, ele visa fortalecer a educação cristã, a educação em rede,
Hoje, na igreja, nós contamos com uma equipe multidisciplinar, formada por professoras, pedagogas, psicopedagogas, para atender o seu filho em todas as necessidades, sejam elas físicas, emocionais, sociais e espirituais. Junto com a nossa equipe, nós vamos estar desenvolvendo esse projeto, visando a situação local da nossa cidade, onde nós sentimos uma grande necessidade de desenvolver o talento do seu filho, porque a educação do seu filho é o nosso dever, prezar pela educação, pela estruturação da sua família. Então procure-nos, vamos estar atendendo na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente, onde nós vamos estar detalhando esse projeto. É um projeto abrangente para a sua família. Você não pode perder a oportunidade de estar junto conosco. Bia, que projeto abençoado! E para os casais, para as famílias de maneira geral, o que temos? Nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente, ela é uma igreja que está preocupada com a educação familiar. Então nós vamos estar fazendo um atendimento personalizado para os casais, para os jovens, para o grupo das mulheres, das irmãs. Nós vamos estar focados no desenvolvimento familiar, em todas as esferas. E para nós é um prazer poder contar com um grupo de obreiros abençoado, que estarão abençoando a sua vida. Para os casais teremos encontros, teremos seminários, porque nós trabalhamos com a educação. A educação, ela é libertadora. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa verdade que nós queremos que você conheça. Então venha fazer parte da nossa igreja. É um lugar abençoado para você e para sua família. Com certeza você se identificará com um dos nossos projetos, com a nossa proposta de vida. Uma proposta para uma vida melhor em Cristo Jesus. Obrigado, Bia, pela sua participação em nosso programa e também em nossa igreja. Participe você também deste propósito de vida. Deus os abençoe. Que tema interessante! Educação cristã. É a forma que nós encontramos de unir a ciência com a fé. Traga seu filho, traga seu esposo, traga sua esposa, venha desfrutar do que o Senhor tem preparado para você. E agora, gostaria também de fazer um convite muito especial. Amanhã, a partir das 19h30, nós teremos a nossa Santa Ceia do Senhor. Venha, participe e seja abençoado. Fique agora com o louvor da nossa igreja. Até o próximo programa e que Deus te abençoe. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.